Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez com vocês aqui, para que possamos meditar na palavra do Senhor, tempos difíceis, mas tempos de busca, tempos de adoração ao nome do Senhor. A palavra do Senhor dessa semana está em Salmos, glória a Deus, Salmos de capítulo número 7, Salmos de número 73, é um salmo de Asaf, e diz assim, vou ler o primeiro e o segundo versículo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. A palavra fala deste homem, Asaf, um levita, um homem que teve importância na sua época, um homem de adoração. Diz que ele também participou lá da adoração, das primeiras adorações no templo de Salomão. Foi um homem muito usado pelo Senhor, com certeza viu muitas operações. Através dele, Deus o usou como um grande instrumento. Mas esse salmo ele fala justamente de um momento que Asaf passou, que talvez eu já passei por isso, talvez você já passou por isso, de fazer alguns questionamentos, de achar que não valia a pena mais procurar fazer o certo, procurar estar na presença do Senhor. E Asaf fala aqui, se a gente lê o texto todo, ele vai contemplando as belezas de Deus, porém ele vai vendo que os ímpios também prosperam. E isso traz nele uma angústia, uma incerteza, devido às lutas que estava passando, e falar: olha Deus, por que os ímpios prosperam? Ou então, até mesmo aquela pergunta que você pode fazer: poxa, por que está acontecendo isso comigo? Eu não te louvo, Senhor. E olha que Asaf era um homem, um levita, um homem experimentado no trabalho do Senhor. E às vezes a gente questiona Deus, né? Por que o crente, muitas vezes ele passa por dificuldades, e às vezes a gente vê o ímpio rindo, sorrindo. E a palavra fala que Asaf quase escorregou, que Asaf quase desviou, né? Mas no versículo 17 diz assim, eu vou ler para os irmãos: Asaf entra no santuário de Deus e os seus olhos se abrem e ele pode ver a recompensa dos ímpios e a herança de Deus. Enquanto Asaf estava olhando, buscando as respostas nos ímpios, nas coisas materiais, ele começou a entrar como se fosse numa depressão. Começou a ver coisas que questionavam a sua fé. Mas a Bíblia fala que quando ele entrou no santuário de Deus, Deus falou com ele de uma forma maravilhosa. Deus o visitou e ele, de maneira alguma mais, deixou de duvidar. Começou a ver coisas grandiosas na presença de Deus. Enquanto ele estava olhando para o mundo, as coisas do mundo, o coração dele estava como um animal irracional, diz o texto também, no versículo 22. Mas quando ele decide entrar no santuário de Deus, os olhos espirituais se abrem e ele entende e reconhece que vale a pena servir ao Deus maravilhoso. Meus amados, se a gente começar a olhar todas as coisas, se você ligar a televisão e começar a ver os jornais do que estão passando, você vai começar a se deprimir, porque você vai olhar as circunstâncias. Isso não só é inerente a você, mas a todos os homens. Se a gente olhar, nós que somos remidos e lavados pelo sangue de Jesus, se a gente olha as circunstâncias, nós não vamos prevalecer. Mas quando a gente olha com o olhar da fé, nós sabemos que podemos ter a vitória. Quando a gente deixa de olhar as coisas do mundo, deixa de receber notícias erradas, notícias mentirosas, a gente começa a ouvir o que os ímpios dizem, a nossa fé começa a ficar pequena. Você olha as circunstâncias. Mas quando você se alimenta do santuário de Deus, da presença de Deus, os seus olhos se abrem. E aí é como uma coisa diferente. Os céus se abrem e você começa a ver as maravilhas de Deus operar ao seu favor. Seja uma enfermidade, seja uma porta aberta. E vamos colocar para os dias de hoje
tudo que temos vivido, esse coronavírus, a pandemia que está acontecendo, as pessoas, muitos desorientados, mas aquele que serve ao Deus Altíssimo sabe que Deus abre oportunidades em tempos de crise. Deus, ele sempre dá um refúgio bem seguro para aqueles que servem a Deus. Mesmo que você esteja com uma enfermidade, mesmo que você esteja com um problema, Deus, ele vai abrir as portas. A sua luta, Deus vai transformar em bênção, em testemunho. Já parou para pensar nisso? Ou você é daqueles que fica apenas olhando, mas se fosse assim, mas o outro é melhor, mas o filho do outro é assim, mas a minha vida deu errado. Não faça isso. Renove a sua vida diante do Senhor. Busque diante do Senhor a alegria de ser renovado pelas expectativas que o Senhor dá. E isso só entrando no santuário do Senhor, só glorificando, bendizendo o nome do Senhor, só olhando as coisas com o olhar da revelação, com o olhar, não com o olhar do mundo, não com o olhar do juízo que está no mundo, mas com o olhar daqueles que esperam no Senhor. Estamos vivendo dias apocalípticos, dias em que o livro de Apocalipse está em evidência. Na nossa igreja nós estamos fazendo um estudo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Certa vez, o apóstolo Paulo estava vivendo uma circunstância, a bênção ali do primeiro amor numa cidade, e as pessoas começaram a ficar desesperadas, começaram a querer vender as coisas porque o fim estava próximo e Jesus iria voltar. Mas Paulo vai e de uma forma muito especial repreende eles falando assim, nada disso. Vocês vão viver a vida de vocês como se nada fosse acontecer, mas esperando a volta do Senhor. Estamos vendo os sinais dos tempos. Israel, as pragas, tudo aquilo que Apocalipse traz, os sinais nos céus, na terra, o princípio das dores, a questão de uma nova realidade no governo do mundo. Mas eu quero te dizer, aquele que serve o Senhor já vive os benefícios da eternidade agora, e nenhum mal te sucederá. A palavra é para a gente ser lida, a palavra é para ser vivenciada como um todo. Não é apenas o livro de Salmo, como eu estou falando aqui agora, e nem ao menos os evangelhos, e também tampouco o Apocalipse. A Bíblia ela traz como um todo um manual para a sua vida. Como que você tem se sentido nesse momento? Você tem se sentido derrotado? Você está com vontade de parar, de desistir? Leia o Salmo 73, vê o que Deus fez, como aquele homem era, o que ele pensava. Às vezes não dá mérito. Não se sente envergonhada por, às vezes, você ter fraqueza e achar, olha, talvez seria melhor ser como as pessoas do mundo. Não tenha medo de pensar assim, mas busque reflexão na palavra. Porque a palavra diz aqui que Asaf, quando entendeu, quando entrou verdadeiramente no santuário do Senhor, tudo se fez novo, ele começou a ver coisas maravilhosas. O que você tem visto diante de tanta situação apocalíptica? O que você tem visto diante da luta que está com você? Pense nisso. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa semana, sobre a presença do Senhor. Porque quem tem a presença do Senhor pode ter a pior circunstância que for, mas você vai viver bem e Deus vai abençoar e vai prosperar a sua casa. Vamos orar? Senhor, assim abençoa a nossa vida, abençoa, Senhor, a todos nós, meu Deus, que em concordância recebemos essa palavra em Salmo 73, que possamos, ó Deus, a cada dia viver como este homem, Asaf, Senhor, permitir entrar no santuário do Senhor e ser abençoado, poder viver a realidade da fé, que os nossos olhos estejam abertos diante, Senhor, de tantas trevas deste mundo, de todos esses problemas de pandemia, de tantos problemas, mensagens negativas, problemas, ó Deus, vividos pelas pessoas. Nós não somos como os ímpios, ó Deus. Nós temos a bênção que é a bênção do Senhor. Nós temos uma fé estabelecida na nossa vida.
Senhor, assim abençoa as nossas vidas. E eu faço um clamor especial pela vida do Camarguinho, Senhor. Abençoa o teu filho. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.